Amém, irmãos? Quer beber água? Quem quer beber água em banheiro? Ninguém? Aleluia. Vamos então abrir a palavra do Senhor no livro de Mateus, bem fácil, capítulo 10. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Bendito seja o nome do nosso Senhor Jesus. Mateus, capítulo 10. Tem Mateus aí? Não, Mateus veio. Mateus veio para o culto. Mateus é fácil, fica à vontade, viu, amado? Louvado seja Deus, glória a Deus. Deus é bom, irmão. Desliguem aí os seus aparelhos celulares. Você que trouxe, apaga ele aí. A não ser que você está na Bíblia dele aí, né, Tiago? Pode usar, viu, irmão? A Bíblia no celular, não tem problema. Mas fora disso, desligue aí em nome de Jesus. Bom estar aqui. Estivemos ontem ali no Guanabara, foi uma bênção estar ali com os irmãos, todos que compareceram. Foi muito bom ali. Eu creio que o Senhor, Ele tem a maneira dele de trabalhar, né? Deus está trabalhando ali naquele lugar. Muito feliz de estar ali com os irmãos, Ministério de Louvor, aqueles que puderam estar ali. Que bênção, foi um prazer ver os irmãos ali na oportunidade. Que bom, né? Ver os irmãos crescendo. Ver o irmão Celso, doido para ouvir o irmão Celso. Quando ele foi falar, eu tive que sair. Hoje Jesus vai pegar você, né? E aqueles que não puderam estar, né, irmão, por algum motivo ou outro, a gente entende, né? Cada vez mais eu entendo que quanto mais não forçar a barra com ninguém, mais Deus ele se manifesta. E o Espírito Santo de Deus, ele é um Deus de amor, é um Deus de paz. E ele quer que tudo seja feito na tua. Sabe que pai hoje é isso? Você está me perseguindo, irmão. Pegar você. Rapaz, eu vou pegar esse celular hoje. Amém? Livro de Mateus, capítulo 10. Vamos lá, irmão? Vamos falar um pouquinho desse Deus que é maravilhoso, né? Esse Deus que tanto nos ama. Diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, Deus-lhe poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem, para curarem toda a enfermidade e todo o mal. Versículo 2. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes: primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariote, aquele que o traiu. Jesus enviou estes 12, eles ordenou, dizendo: não ireis pelos caminhos das gentes, nem entrareis em cidades de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa do meu pai, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça você vai receber, de graça você dá. Não possuas ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia que entrares, procurais saber que quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrares em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Mas se não for digna, torne para vós a vossa paz. E se ninguém vos receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó dos vossos pés. Em verdade, eu vos digo, no dia do juízo, haverá menos rigor para o país de Sodoma e Gomorra do que para aquela cidade. Eis que eu vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Portanto, sede prudentes como a serpente
e simples como as pombas, acautelai-vos, porém, dos homens, porque eles vos entregarão aos sinédrios e vos açoitarão nas suas sinagogas, e serei até conduzidos à presença dos governadores, dos reis, por causa de mim, para lhes servir de testemunho, e a eles e aos gentios. Mas quando vos entregarem, não vos dê cuidado como ou que haveis de falar, porque naquela mesma hora vos será ministrado o que haveis de dizer. Amém, irmão? Amém. Pegou aí, entendeu? Glória ao Senhor Jesus, que Ele é bom. Jesus é bom, amém, irmãos? Amém. Irmãos, nós estamos embaixo de um ambiente, irmão, onde é transformado pelo Espírito. Eu creio que desde manhã, quando a porta dessa igreja ela abre, o Espírito Santo ele já começa a trabalhar, a agir e a fazer. Porque o maior intento do Espírito Santo é trabalhar em teu favor, é servir você. Jesus ele sempre gostou de servir. E ele sempre ensinou a nós que maior é o que serve. Servir as pessoas é o bem maior, é o legado maior que você pode deixar nessa terra. É o serviço. E ele sempre ensinou para nós não nos preocuparmos com as coisas dessa terra, com posições, com situações, com cargo, com nada, irmão. Mas sim procurar e sempre servir o próximo. E servir o próximo, muitas das vezes, é ir contra as suas vontades, contra o seu querer. Muitas das vezes é ir aonde você não quer ir, chegar em lugares aonde você não gostaria de chegar, falar com pessoas que talvez você não gostaria de falar, fazer coisas que você não gostaria de fazer. O serviço do Senhor está incumbido nessas coisas, em fazer muitas das coisas, na maioria das vezes, que nós não gostamos de fazer. O serviço do Senhor. Quando o Senhor ele começa a escolher o 12, às vezes as pessoas falam, mas apóstolo era no passado, hoje não tem apóstolo. Se a terra não existisse, e se nós não vivêssemos mais ainda no tempo chamado hoje, realmente tinha se acabado. Mas a obra, irmão de Deus, ela se dá continuamente. E o apóstolo Paulo ele diz que muitos servirão o Senhor como apóstolo, outros como diácono, outros como levitas, etc, etc, etc. Significando que a obra do Senhor ela não parou lá atrás, que a obra do Senhor ela continua o ministério apostólico, continua o ministério evangelístico, continua todos os ministérios da casa do Senhor. O corpo nada mais é do que os ministérios juntos servindo. Então o Senhor ele nos ensina que tudo isso continua sobre as nossas vidas, tudo isso continua sobre você. Eu creio que eu estou aqui diante de apóstolos do Senhor, amém? Diante de pastores, diante de mestres, diante de evangelistas, diante de cantores. Eu tenho certeza, irmão, em nome de Jesus, que Jesus vai levantar você. Vai pegar você. Vai chegar uma hora que não vai ter como você escapar. E o Senhor ele sempre nos ensinou algo que tem que se perdendo. Todas as vezes quando eu tenho uma oportunidade de pregar a palavra, e sempre vem isso na mente, que o evangelho genuíno ele está se perdendo, ele está se acabando. As pessoas é o tempo para esse tempo mesmo, irmão. As pessoas são vaidosas, amantes de si, a voltar à essência do evangelho. Eu estava assistindo hoje um documentário sobre a Rua Azusa. Não sei se você já ouviu falar de 1906, um grande avivamento que houve na América, irmão. E sabe o que era interessante? Que as pessoas começaram a se despojar de todos os bens mais uma vez, para colocar em serviço do reino. Eles foram tocados de uma tal forma pelo Espírito Santo, que só uma coisa importava para eles: as vidas e o serviço, e como eles iam propagar esse evangelho. E hoje, irmão, nós sabemos que isso tem se perdido. O serviço, o trabalhar em prol do reino, em trabalhar para que vidas sejam alcançadas, em trabalhar para que vidas sejam alcançadas pelo Espírito Santo, de que pessoas conheçam Jesus, por falta de tempo, por falta de N situações, pela humanidade mesmo. O ser humano ele quer viver bem, ele não quer servir, ele quer ser servido. E nós temos esse mal. Eu falo também de mim. Nós queremos o tempo todo que o Senhor ele esteja pronto para nos servir,
e que as pessoas também ao nosso redor estejam prontas para nos servir, para que nós venhamos se sentir bem, e nós esquecemos que o verdadeiro evangelho é servir as pessoas, é você abrir mão. Irmão, eu ainda creio que o alinhamento e o avivamento só vem com perca, não com ganhos. E nós temos muito mais coisas para apontar de ganhos do que de percas. Nós temos muito mais coisas para falar de ganho do que de perca. E a perca, irmão, nas nossas vidas é bênção. É bênção para nós. Porque quando nós perdemos algo, nós voltamos para quem nós verdadeiramente somos, dependentes de Deus. Todas as vezes que o ser humano perde algo, ele volta a ser dependente. Por isso que o Senhor, ele ensina muito mais, irmão. Nós aprendemos com Deus muito mais na tristeza, nas percas, do que nos ganhos. Nós aprendemos muito mais com Deus. Por isso que o Evangelho do Senhor, a matemática do Senhor é: se você perder, é aí que você vai ganhar. Por isso que lá em Atos capítulo 2, a Bíblia nos ensina os apóstolos, as pessoas que ouviram os apóstolos pregarem ali, dando tudo. Tanto não era só o material. Não pense que Deus ele está falando do teu dinheiro, da tua casa, do teu carro. Não somente disso, mas Ele está falando de entregar a vida por inteiro para Jesus, no serviço de Cristo. Está pronto para servir, para fazer algo, para se mover em prol do reino, para acumular, irmão, estrelinhas, pedrinhas preciosas na sua coroa. Cada vida que você ganha, cada serviço que você faz em prol do Senhor, cada alma que se arrepende, o teu ide significa que você acumula na tua coroa pedrinhas preciosas. Uma coroa que você só vai receber lá no final. E eu estudando um pouco sobre esse avivamento da Rua Azusa, eu vi que eles começaram bem. Foi um grande boom, irmão, um grande mover, um grande avivamento. Mas depois que eles começaram a crescer, eles se perderam no meio do caminho. E sabe qual que é o problema? Muitas das vezes nós, irmão, não está quando nós somos fracos. Porque a Bíblia nos ensina que quando você é fraco, aí sim você é forte. O problema não está em perder, porque a Bíblia ensina que quando você perde, é aí que você ganha. O problema está no oposto, irmão. O problema está quando você ganha muito, porque aí você já não quer mais abrir mão. O problema está, irmão, quando a tua vida vive uma sentença só de felicidade. Você não quer mais sofrer. Você não quer aprender mais com os sofrimentos. Você não quer aprender mais com as situações que a vida te impõe. Meu irmão, e uma pessoa assim, para responder o chamado, é quase impossível. Quase impossível. Porque ela está presa. E quando Jesus ele vai escolhendo, a primeira coisa que ele fala para Pedro, foi o primeiro discípulo, ele falou: para tudo, larga tudo, larga a tua empresa de pesca, larga, literalmente falando, a tua família. Ele vivia em viagens, irmão, demorava muito tempo para voltar, teve que praticamente deixar a esposa, filhos talvez, porque todo marido, todo casamento tem filho, é bênção. Filho é bênção. E se você é mulher estéril aqui nessa noite, eu profetizo sobre a tua vida que hoje Jesus abre o teu ventre, em nome de Jesus. Filho é bênção. Então a primeira coisa que Jesus Cristo ele faz isso: perde, para tudo que você está fazendo, vem para próximo de mim. E aí ele começa a ensinar o ide para os discípulos. Ele começa a ensinar as pessoas o ide, o trabalho, o serviço. Irmão, eu desafio você. Você é um bom leitor da Bíblia, você é um simpatizante dessa fé. Você me achar uma vez na palavra de Deus que um discípulo, um filho, um apóstolo não padeceu pelo Evangelho. Sofreram grandes situações, passaram situações terríveis,
para o serviço, mas todas as vezes sabendo que em todas as coisas eles eram mais que vencedores, porque assim afirmava a palavra, assim afirmava o próprio Jesus Cristo andando com ele: em todas as coisas eu sou mais que vencedor. E hoje a igreja ela tem medo de servir, irmão. A igreja tem medo do id. A igreja não quer mais ir. Nós carregamos títulos de fachada, missionários que nunca saíram daqui do bairro onde moram, pastores que não cuidam das ovelhas, apóstolos que não buscam os céus ao ponto do céu descer para a terra. A Bíblia diz que a oração de um homem, irmão, um homem na rua Azusa, um homem mudou tudo. Uma pessoa. E era tão interessante que naquela época imperava o racismo. Esse homem era negro, imperava aquela situação social, era muito terrível. E esse homem mudou a história naquele momento. E você sabe que todas as igrejas que você vê hoje tem um braço ali naquele grande avivamento que aconteceu em 1906. Pastor, o que você está querendo dizer com isso? É que você precisa se levantar para aquilo que Deus te chamou. Que você precisa ficar de pé para aquilo que Deus ele te chamou. Não ser um cadeirante da fé, irmãos. Não ficar esperando um momento para fazer, um momento exato para fazer as coisas, mas fazer agora, enquanto você está vivo, enquanto você está jovem, enquanto você está com saúde, enquanto você está bem, obedecer o id, não enterrar aquilo que Deus te deu, não abrir a cova e colocar ali os seus sonhos, os projetos de Deus para a tua vida. E você pode fazer isso, enterrar tudo, acabar com tudo, não seguir o seu chamado. O tempo vai passar, irmão, o tempo. Domingo já hoje de novo. Minha esposa me falou: você não comprou o caderno para o ar lá para o negócio da escola dominical? Eu falei: mas já é domingo de novo, Jesus. Nem lembrei. O tempo está assim, ó, passando, irmão, depressa. As pessoas estão envelhecendo e nada está acontecendo. Nada está acontecendo, o tempo está passando. Você está envelhecendo e nada está acontecendo. Nada está acontecendo. Porque muitas das vezes você está buscando os seus objetivos pessoais, os teus sonhos, as tuas realizações próprias. E o que nós vamos apresentar naquele grande dia? O que você vai apresentar como legado para o Senhor? O que você vai apresentar como frutos para Deus? O que você vai dizer quando você encontrar o Mestre, com o Rei dos Reis? Eu fico imaginando, irmão, o que eu vou dizer para Jesus? O que eu fiz? Eu não fui. Ele não disse assim: olha, seja capacitado em pregar a palavra, fale bonito, olha, seja dotado na lei dos escribas, aprenda muito para depois você falar. Siga um método, uma meta. Ele não disse isso. Ele disse: ide, e primeiro vai atrás daqueles que conhecem a minha palavra, estão perdidos por aí. É o primeiro alvo. Jesus Cristo, ele falou um dia comigo tremendamente. Eu lia muito aquele texto: tive fome, você não me deste comer, estava com sede, você não lavar. Texto que nós conhecemos. E um dia o Espírito Santo de Deus falou comigo: você sabia que esse texto, filho, é para os meus filhos? É para os meus filhos. Todas as vezes que você faz isso para os meus pequeninos, você faz para mim. Todas as vezes que nós estamos nos importando com a igreja em si, com os filhos da fé, com os nossos irmãos que estão aí prostrados diante das trevas, não é apenas para quem não quer nada com Jesus, quem não quer saber. O primeiro, querido, é você que quer.
O primeiro é você que almeja o céu. O primeiro é você que está na fé, que está aí lutando. São aqueles que outrora estavam aqui nessas cadeiras e não estão mais. São eles os primeiros que nós temos que ir atrás. A igreja. Ir atrás da igreja. Eu fiquei tão feliz essa semana com os pastores aí. Os pastores se reuniram aí. E com os obreiros. E começaram a visitar as famílias. Fiquei tão feliz. Porque, irmão, isso não pode ser uma data marcada com você. Uma hora marcada com você, um tempo que a gente resolve fazer junto. Não, irmão. Mas isso tem que partir pelo nosso legado pessoal, que nós queremos deixar aqui para Deus. Nós temos que se levantar porque as vidas, elas estão sofrendo. Nós temos que levantar porque as vidas estão perecendo. Nós temos que se levantar porque Jesus, Ele quer sim trazer um avivamento sobre nossas vidas. Mas primeiro, irmão, nós que estamos na fé, primeiro, nós temos que entregar tudo. Toda a nossa vida, todo o nosso dinheiro, tudo que nós somos, tudo que nós temos em prol do reino. Em prol do reino. Para que o reino avance. Nós temos que ser os primeiros investidores, os primeiros mantenedores da obra de Deus. Que se levanta em prol do reino. Em prol para que as coisas do Senhor aconteçam. Essa é uma grande característica de uma pessoa convertida. Você sabia? Pedindo, com sede, irmão, de Jesus. Querendo que alguém as ajude. Sabe por quê? Irmãos, nós que estamos na fé, que estamos firmes, eu creio que você está firme. Nós somos atacados o tempo todo. Imagina quem está lá fora. Nós só aguentamos pela graça, pela misericórdia de Deus. São sonhos terríveis. Você levanta todo quebrado. Experiências com o mundo espirituais terríveis. Agora imagine, irmão, quem está lá fora. E a nossa intenção é buscar eles lá fora. Mas nós estamos sempre preocupados com a gente. É ou não é verdade, irmão? Deixa de ser hipócrita. É ou não é verdade? Nós somos sempre preocupados com o nosso nariz. Sempre. Sempre preocupados conosco, com a gente. Filhos, casa, família. E as pessoas que estão lá fora, gente, e viemos de domingo a domingo, de domingo a domingo na igreja. Não buscar num conjunto, num bem comum, mas buscar para nós. E nós sabemos que o reino dos céus, ele não é feito de nada material que você está vendo. Nada, nada. Por isso que esse louvor tem que ser um hino, essa oração, a oração que Jesus Cristo ensinou. Senhor, vem, teu reino vem, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Vem, Senhor. Essa tem que ser a tua sede. Vem, Senhor, sobre a palavra e vida, Senhor. Vem sobre os irmãos ali. Vem, Senhor, sobre nós. Vem para nos alinhar. Vem sobre a tua igreja na terra. Vem sobre as nações, Senhor. Vem sobre os países que estão sofrendo, que estão missionários que estão perdendo as vidas por amor a essa palavra. Vem. Hoje eu vi um vídeo, os vídeos, hoje a internet é terrível, né? A irmãzinha foi pega pregando o evangelho e ela clamava a Deus assim, ó. E as pessoas mataram ela na pedrada. Isso deveria causar algo em você, deveria causar um incômodo em você. Você deveria falar para Deus: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que eu faça? Senhor, o que o Senhor quer de mim, Senhor? Mas nós aqui no Brasil, nós estamos o tempo todo, irmão, preocupados com o nosso bem-estar. E eu falo também de mim, irmão. Nós estamos o tempo todo preocupados com as nossas vidas, com o nosso pessoal, sempre. Isso é sempre. E isso, querido, é tudo, menos o Evangelho da Bíblia. Menos o Evangelho de salvação. É tudo que você pode imaginar, menos o Evangelho da cruz.
O que nós precisamos, irmãos, é ter uma visão de amor para com a obra de Deus num todo, com o corpo de Cristo. O que o corpo tem sofrido, o que o corpo do Senhor, ele tem sido atingido, o que as famílias têm sido atingidas, o quanto que as nações têm sido atingidas por Satanás, e nós não acordamos para isso. Não acordamos. E hoje, me perguntando para o Senhor, eu falei: Senhor, será que é por isso que a minha oração não é respondida? Será que é por isso? Porque, irmão, orar é uma coisa, irmão. Ser respondido por Deus é outra totalmente diferente. E os céus fechados. Sabe por quê, irmão? Porque o nosso intento do nosso coração é sempre o nosso bem-estar. E isso não é evangelho. Quando você começar a entender o que significa cada bandeira dessa, quando você começar a entender o que significa a terra, irmão, e o que está acontecendo no planeta, quantas milhares e milhares. Hoje eu olhei para o meu mapa, eu coloquei a minha mão no meu mapa, e eu falei: Senhor, tem misericórdia, porque o maior genocídio quem vai cometer é o próprio Deus. E eu estava falando com a minha esposa, eu falei: meu Deus, quantas milhares e milhares e milhares de pessoas vão para o inferno dentro da igreja. Quantas milhares e milhares e milhares e milhares de pessoas vão para o inferno, mesmo cultuando de domingo. E eu fico com medo disso, irmão. Qual é o evangelho que eu tenho passado para você? Qual é o evangelho que tem sido ministrado aqui? Qual é a importância que você tem dado realmente para a obra de Deus? Para as coisas que envolvem a obra de Deus? O que é a obra de Deus para você? Qual o significado dessas bandeirolas espalhadas pela igreja? Qual o significado das nações para você? O que significa o evangelho do reino? O que significa o evangelho do ID para você? O que nós temos feito, se levantado acerca das famílias que estão se perdendo no Brasil mesmo? O que nós temos feito? Qual é o nosso posicionamento em Cristo acerca da obra de Deus? Quando o Senhor, ele chamou os discípulos, ele começou a dar instruções. Ele falou assim: olha, vocês vão estar no meio de lobos. Você sabe qual é o maior disfarce do lobo? Ele parece como ovelha. Ele se infiltra no meio das ovelhas. Sabe para quê, irmão? Para comer elas. Porque a pele dele é semelhante. Aí ele abaixa a cabeça assim e ele vai andando no meio das ovelhas, o lobo, com a cabeça baixa. Ele consegue se infiltrar, por causa da tua pele, parece a mesma. E aí de repente, quando ele pega e a boca. O Senhor, ele falou: o mundão é assim. O mundão é assim, um lugar de lobos. E eu vou te enviar mesmo no meio dos lobos. Não para você ficar com medo, mas para você pregar a minha palavra. Olha, e não fique preocupado com o que você vai dizer. Mas o que eu vou falar? Eu não sei pregar, eu não sei ministrar, eu não sei tal, eu não sei isso. Eu, o Espírito Santo, eu vou colocar na sua boca a palavra certa, o momento certo de falar, porque esse é o maior objetivo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sabia que está sobre você o dom de cura? Você sabia que está sobre a tua vida o dom de maravilhas? Ele disse: você vai colocar as suas mãos nos enfermos e eles vão ser curados. Ele disse: você vai colocar as mãos sobre pessoas possessas de demônios e esses demônios, eles vão sair delas através da sua oração, através da sua imposição de mãos. Mas nós estamos o tempo todo na igreja problemáticos.
problemáticos, cheios de problemas. E é isso que o diabo faz. Deixa você um cristão problemático, um cristão cheio de coisas para fazer, depressivo, inconsistente. E aí você sempre vai procurar alguém que você ache que tem mais poder que você, que é mais capacitado que você, que pode mais que você, no caso os pastores. Mal sabendo você que, como foi cantado, que você tem o valor e o Espírito Santo, ele se move dentro de você. Você está capacitado, não por mim, irmão, mas pelos céus, de orar e o milagre acontecer. E Deus está contando com você, que lá na tua casa, você ponha as mãos sobre as paredes e declare que você e a tua casa serve ao Senhor. Não fique esperando um homem lá fazer. Que você ponha as mãos sobre a tua família e ore. Não fique esperando um homem fazê-lo. Que você vai atrás das ovelhas perdidas da casa do Pai. Não fique esperando um homem fazê-lo. É muito fácil, querido, colocar aquilo que é destinado a mim em cima de outra pessoa. Uma maravilha. Deus, ele te chamou. O ID, querido, é para todos. É você que tem que ir lá pregar. É você que tem que ir lá orar. É você que tem que ir lá, meu irmão, jejuar por essa causa. Irmão, eu aprendi uma coisa há alguns anos. Há alguns anos eu aprendi uma coisa. Eu lembro uma situação na minha casa. E desempregado, down, triste. Eu lembro a Gisele grávida da Brenda. E eu nunca me esqueço disso. Depressivo, porque desempregado, duro. E aí eu lembro que a gente estava 12:30, 1h da tarde, eu e a Gisele em casa. Ela com aquele barrigão. E a gente estava fazendo ali o arroz. E só tinha um pouquinho de arroz. Era uma história triste mesmo. Um pouquinho de arroz, um pouquinho de óleo e 2 ovos. E eu comecei a fazer aquele pouquinho de arroz, um pouquinho de óleo. E eu comecei a falar com o Espírito Santo. O Senhor mentiu para mim. O Senhor é mentiroso, o Senhor mentiu para mim. Eu sempre fui assim, irmão. Sempre eu fui claro com Deus, porque eu quero que Deus seja claro comigo. O Senhor mentiu para mim. Ele disse: o que eu menti para você? Disse que não ia faltar. Olha aí, só tem esse punhado de arroz. Estamos aqui fazendo a comida. E eu aqui fazendo a comida ali, falando com o Espírito Santo. E o Senhor disse que não ia faltar. E agora, olha aí, o que eu vou jantar? Menino, grávido. Pode fazer filho, que é uma beleza, né? Aquele barrigão. Não se programe, tá, irmão? Para fazer filho. Não é verdade. Se programe. E aí eu comecei a reclamar com Deus. A gente comeu aquilo ali. Foi eu e a Gisele pro quarto. O quartinho da depressão, irmão, era o meu quarto. A gente dormia no chão, não tinha cama. É que nem aquela casa da Largatice, lembra? Não tinha teto, não tinha nada. A gente no chão, parede embolorada. E ali a gente na cama olhando para o teto, naquele colchão olhando para o teto. E eu falando para o Espírito Santo: você me abandonou. Você me abandonou, você mentiu para mim. Olha, você mentiu. E aí o Espírito Santo falou comigo e disse assim: pega um cartão aí na tua casa e vai no banco. Irmão, eu não sei se só eu, que às vezes eu falo que Deus fala comigo, parece algo meio dele, mas ele, irmão, é tremendo. Eu obedeci, porque eu sei que é ele falando, não tenho dúvida que é ele falando. Fui ali no Gepires, lá no tubo. Fui lá, quando eu estava indo, ele falou: onde você vai? Com aquele barrigão para cima. Falei: o Espírito Santo falou comigo para ir no banco. E aí eu peguei um cartão e fui lá. Cartão lá perdi. Cheguei lá, irmão, coloquei. Tinha R$400 lá. Deus é esse, Deus é esse. Rapidinho eu me pôs no meu lugar. Rapidinho. Aí já fiquei todo feliz, pedindo perdão, pedindo desculpa. Já comprei ali uma mistura, já saí do ovo.
Ovo é bom, irmão, mas direto não dá não. Irmão, eu já passei 6 meses comendo ovo, eu sei o que é. Terrível. E aí eu peguei e fui para casa com a sacolinha, todo feliz já, pedindo perdão ao Senhor e tal. Quando eu cheguei em casa, isso eu vivi, e eu quero chegar num ponto com esse testemunho. E quando eu cheguei em casa, a minha cozinha não estava lotada de sacola de comida, do sonda. Nesse intervalo que eu fui lá embaixo e voltei, já estava forrado. E eu tomei um susto e falei, o que é isso? E a Gisele, já toda feliz, ela disse assim, a minha irmã disse que Deus tocou ela lá na casa dela, para ela fazer uma compra para nós. Irmão, no momento que eu estava reclamando com Deus, a mulher estava lá no sonda comprando comida para mim. Aleluia. O que significa, sabe que eu aprendi com Deus, irmão, com essa situação? A saber, irmão, que não precisa se preocupar com ele mais. E de lá para cá eu nunca mais desconfiei do trabalhar de Deus, do agir de Deus, da forma que Deus vai fazer. De uma coisa eu sei, Ele sempre vai fazer. Por isso que eu entreguei a minha vida para a obra de Deus. Já não me preocupo mais, irmão, com o alimento, com a vestimenta, com o ir, o voltar. Só me preocupo com uma coisa: em servir ao Senhor, em fazer a vontade de Deus. Porque Ele provou, irmão, aquela prova foi muito forte, que Ele cuida de mim. Hoje, irmão, quando as coisas estão difíceis em casa, sabe o que eu faço? Eu profetizo. Eu abro a geladeira vazia e eu ponho a mão lá dentro e fico, Senhor, espero as crianças dormir e fico, Deus, eu sei. O Senhor já fez, o Senhor vai fazer de novo. O Senhor pode. Põe a mão nos meus armários, eu fico, Senhor, eu confio. Senhor, o Senhor vai bradar, o Senhor vai trazer, vai dar para o meu irmão, isso aqui vai lotar de comida, Senhor. E assim acontece, porque, irmão, nós já passamos dessa fase de pidão, e hoje nós entendemos que nós somos filhos. O que você precisa entender é que Deus, Ele te chamou, querido. Ele é o teu Pai. E como Pai, Ele cuida. E Ele está dizendo para você, cuida do que é meu. Porque eu, como Deus, eu não posso, como fantasma, ficar aparecendo para as pessoas e pregando para elas. Eu não posso, como fantasma, visitar os hospitais. Eu não posso, como fantasma, visitar os filhos perdidos. Eu escolhi você para fazer isso. É você que tem que ir. Glória a Deus. É você que tem que ir lá visitar aquele irmão, orar pela tua filha, orar pelo teu filho, pela tua mãe, pelo teu pai, da tua casa. É você que tem que ir lá, porque está sobre você a unção do Espírito Santo de Deus. A gente começa meio bravo, Jesus foi liberando aí. Sobre você está a unção, a autoridade. Ele chamou você. Ele chamou você, Ele escolheu você. Põe-te em pé, querido, levanta-te. Para de ser um inválido espiritual. Para de só pensar em você. Um dia, querido, você vai ter que dar conta da tua vida. Lembra-te que a salvação é algo individual. Deus, Ele vai querer saber onde você pôs cada centavo que Ele te colocou na tua mão. Deus, Ele vai querer dar conta das tuas pernas que Ele pôs aí, dos olhos que Ele pôs aí, da boca que Ele pôs. Deus, Ele vai querer de você, filho, o que você fez com o que eu pus nas suas mãos? Filho, o que você fez que eu te dei? Deus, Ele está te dando, meu irmão. Vai lá, faz a vontade de Deus. Levanta-te. Levanta-te, põe-te em pé, olha para essas bandeirinhas, escolhe um país, começa a orar. Aleluia. Não é festa junina não, irmão. Igreja que faz festa junina tem que se libertar
Senhor, eu vou orar pela África. São tantos países na África, irmão. Pega ali uma bandeira, põe lá no teu quarto e pendura. Todas as vezes que você dobrar o teu joelho, você clama. Clama, 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 clama. Fala, Senhor, visita, salva, Senhor, toca. Essa é a missão da igreja. Nós somos extraterrestres aqui, querido. 2006, fez 100 anos do avivamento na Rua Azul. E Deus está querendo escolher você para fazer um novo avivamento. Deus está escolhendo você. Está querendo que você se levante pelas nações. Que você se disponha. Que você se disponha. O que precisa é pessoas dispostas. Pessoas que respondem ao chamado. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. A diferença do chamado e do escolhido é que o escolhido, querido, ele responde ao chamado. Ele responde. Ele diz, eu estou aqui. Eu estou aqui, Senhor, conta comigo. Você pode dizer isso para o Senhor essa noite? Você pode, meu irmão, falar para Deus, Deus, eu estou aqui, conta comigo. Senhor, conta com as minhas finanças. Conta com a minha vida pessoal. Conta comigo. Você pode dizer isso para você, né, querido? Orar pela sua família. Nossa paranoia com Deus. Acordei todo quebrado. A batalha espiritual que foi grande ali, viu, irmão? Acordei todo doído. Parecia que eu tinha trabalhado um mês na obra. Acordei todo quebrado. Eu falei, Jesus, gripado eu não estou, Senhor. Um monte de sonhos espirituais. E eu com o corpo todo doído, deu tudo, irmão. Eu fiquei lá assim, na cama. Aí eles fizeram, bora, acorda, vamos fazer café. E eu, tá doendo. Doía mesmo. E eu sei que tudo isso, sabe o que é, querido? É aonde nós entramos. É com quem nós mexemos. Quanto mais você se envolver com o mundo espiritual, mais pancada você leva. Talvez seja por isso que ninguém quer. Mas sabe qual é o prazer, irmão, de tudo isso? É quando você vê uma vida voltando para Jesus. Quando você vê o irmão todo bonitinho na casa do Senhor. E aquela estrelinha está sendo colocada na coroa. Irmão, quantas estrelinhas você quer ganhar? Quantas estrelinhas você quer ganhar? Aqui você pode ser o homem mais rico da terra. Lá no céu ser o mais... Pode até ser salvo, irmão. Eu creio. Porque salvação e inferno não cabe a mim saber quem vai e quem não vai. Mas lá você vai ver a estrela de alguns brilhar, porque ele prometeu isso. Pessoas que impactaram o mundo, como John Wesley. Irmão, eu fico meio... Eu falo, Senhor, o Senhor escolheu esses homens. O que esses homens fizeram? Nada, só responderam o chamado. Só responderam o chamado. Cadê, irmão? Você? Cadê você? Se preocupe com as coisas de Deus, que as suas, Deus ele vai se encarregar de fazer. Glória a Deus, aleluia. Às vezes, esses dias eu estava aqui com essa bandeira, eu falei, eu acho que eu estou ficando doido. Ele veio um jovem aqui, eu falei, irmão, eu acho que eu estou ficando maluco com esse negócio de bandeira. Porque antigamente eu tinha uma visão da igreja no bairro da Zona Sul. Aquela igrejinha que está 100 anos ali. Hoje em dia, irmão, eu consigo fazer parte, enxergar a igreja no mundo. E eu fico imaginando, Senhor, qual nação, Senhor? Qual nação? Qual nação, Senhor, o Senhor quer que eu ore? Qual nação, Senhor, o Senhor quer que um dia eu pise? Porque, irmão, não depende apenas de Deus. Depende de você ficar em pé e obedecer o chamado. Você acha que quando ele chamou Pedro não poderia falar, eu estou legal, vou continuar aqui na minha pesca, estou tranquilo, né?
Nossa música não está tranquilo. Sumiu, graças a Deus. Que Deus o tenha. Não é? Mas assumir uma identidade em Cristo. O Evangelho é para te abençoar, sim. Sim. Mas o foco não é esse. Está chegando a hora, querido. Está chegando a hora, o tempo está passando muito rápido. Você está ficando velho. Acorda aí, o tempo está passando para você. Você está ficando velho, não adianta. Depois de velho, querer fazer alguma coisa. É bonitinho nas histórias, irmão. Você vê Sara tendo filho. É bonitinho, irmão. Nós vivemos outra época. Nós vivemos na época da onde Jesus Cristo quer salvar as famílias, da onde Jesus Cristo quer salvar as vidas. E nós viemos na igreja, irmão, na maioria das vezes, sabe para quê? Para receber benefícios na matéria. Isso é tudo, querido, menos o Evangelho. Menos o Evangelho. Menos o Evangelho de Cristo. Se levante, querido, em oração por sua família. Isso é Evangelho. Se levante, querido, na tua cidade. Isso é Evangelho. Se levante na tua empresa em oração. Isso é Evangelho. Se levante no teu bairro. Salva, Senhor, nesse bairro, Senhor. Salva. Senhor, vocês que gostam de campanha, de nome de campanha, então vou fazer uma campanha pelo São José. Vou fazer uma campanha. 7 dias de oração ininterrupta pelo São José, pela igreja Palavra Viva. Pai Jesus converteu o pastor Rodrigo. 7 dias. Eu vou orar pelas famílias. Sabe qual é uma das grandes características dos homens de Deus? Eles oravam o tempo todo um pelos outros. O tempo todo. Um pelos outros. Quando Deus vê essa unidade, querido, quando Deus vê essa unidade, Ele se manifesta. Porque isso é o alinhamento. Isso é o alinhamento, nós andarmos em um só corpo. Andarmos em novidade de vida, na mesma direção, no mesmo raciocínio, no mesmo pensamento. Nós precisamos ir aonde o Evangelho não foi, levar o Evangelho onde ele não foi. Precisamos levar Cristo para as pessoas, pregar a palavra de Deus. Precisamos primeiro para a casa do Pai, primeiro para os filhos perdidos, e depois para os gentios, como nós somos um dia, pessoas a qual um dia Deus não nos chamava de filho, e um dia Ele nos aceitou na presença dEle, um dia Ele nos chamou, e falar: Senhor, venha o seu reino sobre essa nação, Senhor. Venha o seu reino sobre as igrejas, venha o seu reino sobre os pastores dessa nação. Irmão, olha como é que está o púlpito no Brasil hoje. Um lixo, uma vergonha. Dá ânsia, irmão, ver alguns ministros pregando a palavra de Deus. Devemos orar para que esses homens de Deus sejam tocados pelo Espírito Santo. Devemos orar, irmão, para que essas igrejas sejam tocadas pelo verdadeiro Deus. Viver, irmão, um avivamento, onde as pessoas são batizadas pelo Espírito, e a única coisa que elas querem fazer é servir o Rei. Servir. É o tal do eis-me aqui. Deus pode contar com você. Você pode dizer para o Senhor: eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui, usa-me, Senhor. Faz de mim morada do Senhor. Faz de mim, Senhor, um tabernáculo santo. Faz de mim, Senhor, um filho. Faz de mim, Senhor, um avivalista. Faz de mim, Senhor, um pregador da Tua palavra para as nações. Você vai viver como Elias a partir de hoje, comer daquilo que eu te der, viver daquilo que eu pôr na tua mesa. E aí tem alguém assim? Ele correndo lá, irmão, de Jezabel, e vinha lá aquele pássaro trazer carne na boca dele. Onde estão, irmão?
Se vê, uma vez eu estava bravo com Jesus, irmão. Se vê, esse negócio de promessa, sabe? Meu irmão, rodopia. Eis que o Senhor te diz, lavassúria. Ai, eu vou fazer. E um dia eu vim bravo com Jesus. Eu falava, Senhor, estou cansado de só palavras. Parole. Só palavras. Só fala. O Senhor fala que vai fazer isso, que vai acontecer isso, que vai fazer isso. O Senhor, estou de saco cheio de palavras. O tempo passa, eu vou ficando velho. E só palavras, Senhor. Só palavras. Irmãos, sabe por que muitas das vezes nós só ouvimos Deus prometer e não vivemos? Porque quando nós vamos responder para Ele, também nós só ficamos de palavras. Nós só respondemos com palavras. Eu vou, Senhor. Faz nada. Faz nada. Eu vou fazer, Senhor. Faz nada, irmão. Então Deus, Ele lança a palavra e nós respondemos com palavras. Pois a partir de hoje eu creio, querido, que está liberado sobre a tua vida um tempo novo, aonde o ID estará arraigado nas tuas raízes, aonde o ID correrá pelas tuas veias. E se Deus falar com você, para a tua vida pelo meu evangelho, você vai parar. Tem alguém assim? Recebe aí, irmão. Recebe. Doido para Deus fazer alguma coisa assim. Alguém chegar aqui e falar assim, pastor, fazer minhas malas. Fazer as malas. Pastor, você não acredita o que aconteceu comigo? Eu bati um papo com um irmão lá no Senegal, amigo de fez, vai para embora. Pastor, ele disse que a igreja de lá está precisando. Pastor, já vendi minha casa, já vendi meu carro, já deixei tudo. Eu vou investir todo esse dinheiro em Senegal, eu estou indo para lá. Não vejo a hora, irmão. Não vejo a hora. Tem alguém aqui assim? Eu conheço a história de um empresário muito bem sucedido no Brasil, e ele foi fazer uma visita na África. Quando ele voltou da África dessa visita, foi lá pregar o evangelho. Ele viu a grande necessidade que a África tinha financeiramente, não tinha nada, um país difícil. Sabe o que ele fez? Fechou a empresa aqui em São Paulo. Isso é fato, viu, irmão? Não é história da carochinha, não. Isso é fato. É o irmão lá do Mervan. Vendeu tudo. Toda a tua empresa. Pegou todo o dinheiro. Pagou quem tinha que pagar. E foi investir todo o dinheiro lá na África. Irmão, você tem esse desejo na sua vida? Eu tenho, irmão. Eu tenho, irmão. Eu não sei porque eu ainda não fui. Eu tenho. Não vejo a hora de deixar vocês aqui. Não vejo a hora. Vocês querem igreja? Fica aí com a igreja. Vocês querem parabéns? Fica aí com parabéns. Eu quero Jesus. Eu quero servir. Eu quero pisar. Eu quero sentir o que é pregar o evangelho em outra nação. Eu quero saber o que é isso. Eu quero poder perceber. Eu quero sentir saudade ao ponto de querer voltar e não poder. Eu quero viver isso. Eu preciso viver isso na minha vida. Eu preciso ter essa experiência com Deus. Eu não vejo a hora. Não sei o que Ele não fez ainda. Eu preciso, irmão, eu necessito. Colega nosso, o irmão Rui, marceneiro, foi para o Japão. Chegou lá no Japão, a primeira coisa que pegaram dele foi a Bíblia. Na China. Já no aeroporto. Esse livro aí. Aqui não pode. Diz que, irmão, ele manda mensagem para cá, amigo meu, irmão. Chora. Chora querendo voltar. É aí que nós vamos ver mesmo se o cara é crente. Né? Tem pessoas que perderam famílias inteiras por amor a esse evangelho, irmãos. Pensa um pouco nisso. Para de pensar só no
que você vai comer, no que você vai vestir, no que você vai andar, se tem dinheiro, se não tem, se está feliz, se não está. Pense um pouco no Evangelho. Deixa a sua mente expandir. Jesus está voltando e nós precisamos, querido, mesmo se a gente não for, mas clamar, enviar dinheiro, fazer alguma coisa. Jesus está voltando. Missionários estão sendo perseguidos pelo mundo. E nós estamos o quê? Aqui no Brasil comendo bem. Não, eu como bem. Mas hoje eu comi, meu Deus. Eu fico até constrangido tanto que eu como. Às vezes eu termino de comer, eu fico triste tanto que eu como. Eu falo, eu comi demais. Deve ser por isso que eu tenho esse barrigão. É muita comida, é linguiça. Bisteca. Oh Deus. Jesus. É forte. A casa do brasileiro assim, é festa, irmão. É ou não é na tua casa? Só alegria, só festa, só bênção, só vitória. Enquanto tem missionários que estão há dias não comeram nada. Crentes, homens e mulheres de Deus, que não comeram nada. E o que eu e você podemos fazer para isso? Para amenizar a situação? Primeira coisa, irmão, escolher uma bandeirinha dessa e começar a orar. Primeira coisa. É a primeira coisa que você deve fazer. Começar a orar. Procurar lá no Google onde está a igreja perseguida. Aonde é a janela 10x40. Não é a janela da vizinha não, querido. Fala janela 10x40, pensa aqui. Aonde está a igreja perseguida? Porque aqui no Brasil, igreja é sinônimo de dinheiro. Dinheiro. Pega o seu dinheiro, todo que você tem, e morra com ele. Todos os seus bens, querido. Não quero nada assim. Tudo. Aqui não. Aqui dentro não. Aqui eu quero que você não só vá morar no céu, mas que você seja um instrumento de Deus sobre essa terra. Que você seja um cristão, um pregador do Evangelho, um missionário no Brasil, um missionário nas favelas do Brasil. Como ouvirão, querido, se não há quem pregue? Como vão ouvir se não há quem pregue? Como que sua família vai ouvir se você não prega para eles? Aí você fica nessa luta querendo se dar bem na vida, nessa luta querendo ser feliz, e eles estão ali te observando. O teu foco de viver uma vida bem, esse não é o nosso foco. O nosso foco é levar o Evangelho a todas as nações. Por isso eu fico meio biruta com esse papinho de bandeira, porque pelo menos eu lembro que tem as ações para me interceder, para me orar. Nós vamos fazer aqui um culto de missão, e não é chamando pregador de fora, banda de fora, não, com a igreja. Nós vamos levantar ofertas aqui mensal, irmão, para as nações. Nós vamos escolher um vaso aqui de Deus, e nós vamos depositar lá naquela conta daqueles irmãos lá, sabe? Que estão lá em outros países, que largaram família e tudo para pregar, e nós vamos começar lá. Fazer cultos de oração pelas nações. E nós seremos a última pessoa que nós vamos pensar. É lá no último. Pedir pelas nações, pedir pelas famílias das nações, pedir pelos missionários. Na Nigéria, irmão, o país que mais se mata cristão hoje. Mais se mata cristão. Não sei se você já viu lá no Facebook, uma família inteira assim, pegando, o pessoal tacando fogo. Eu postei lá no Facebook. Ali é uma família de cristão, morrendo, e eles filmando ali, tacando fogo, né? Então, querido, aprenda isso nessa noite. O Espírito Santo de Deus, ele cuida de todas as suas necessidades. Todas.
Aprendeu isso? Peguei, pastor. Pegou? Peguei. Para de ser pidão. Para de ser chorão. E começa a confiar em Deus. Ele está comigo. Ele sabe o que faz. Ele cuida de mim. Glória a Deus, aleluia. E se eu for para a cova dos leões, se ele quiser que o leão feche a boca, ele vai fechar. Mas se ele quiser também que o leão me devore, amém, eu vou viver eternamente. Você vai viver eternamente. Aprendeu isso? Aprendi. Pegou no teu espírito? Peguei. A partir de hoje eu não sou mais um pidão e nem um chorão. Só vou chorar se for na presença. Bom, no dia que eu parar de chorar na presença de Deus, eu acho que eu desviei. É bom demais. Irmão, mantém calma, seja graça. Aleluia. Fico lendo, irmão, é tremendo. Se humilhar, irmão. O resto tudo vai fazer. Tudo ele vai fazer. Família, ele se carrega de cuidar. Finanças, está na mão dele. Põe mesmo, irmão, dinheiro na obra. Põe mesmo. Põe pouco não, põe muito. Deixa que a tua vida financeira ele cuida. Trabalho, está nas mãos dele. Vai bater na tua porta. A bênção de Deus, ela vai te perseguir. Correr atrás de você. E você vai estar ali focado na obra de Deus. Focado. Focado. Aleluia. Oração, estou aqui, pastor. Visitar, dizer que nem os irmãos fizeram esse dia, foi na casa de um, foi na casa de outro. É por aí mesmo. É um manto. É aí um propósito. Vai lá, visita, ora. É isso que nós precisamos. É isso que você precisa, confiar nele. Confia que ele cuida. Confia que ele é Deus zeloso. Tem esse entendimento, nada vai faltar. Você que é terrível, sabe o que é bom? Imagina ele que é bom. Ele não vai saber o que é para a tua vida. Está doente? Entrega na mão do Senhor. Está com a dívida? Entrega na mão de Deus. Entrega tudo nas mãos do Senhor. E se coloque em pé e fala: Senhor, eu estou aqui. Irmão, será que isso só não vai acontecer com nós aqui? Só com a gente. Só com a gente que vai acontecer. Irmão, não quero a igreja de pedinte não, irmão. A igreja de pidão não vai para o céu não, irmão. Quero a igreja de filho. Filho, pessoas dispostas. Pessoas dispostas. Trabalhadores. Pessoas que fazem o ID, pessoas que vão morar no céu. Pessoas que vão colocar pedrinha nas coroas, querido. E eu creio que você é uma delas. Aleluia. Estou confiando nisso. Eu acredito no seu chamado. Eu acredito no seu ministério. Eu acredito nessas bandeirinhas. Eu acredito que nós vamos, irmão. Deus vai começar a tirar aqui dessa igreja. E vai começar a mandar. Eu creio. Pessoas para as outras. Vai acontecer, irmão. Eu creio que Deus vai começar a fazer grandes sinais, prodígios. Porque Ele fez. Orar muitos oram. Culto muitos fazem. Hoje agora, irmão, tem um monte de igreja aberta aí. Tem um monte. Cada um com a sua característica, cada um com a sua forma de pregar a Deus. Mas o meu maior desejo é que aqui Deus ele esteja. Que Ele olhe para nós e faça assim: eu vou lá. Eu vou lá. Irmão, pensa em Deus. Para pensar um pouco em Deus. Quem é Ele? Começa a montar uma chapada, uma brisada em Deus. Para o Senhor é Deus. Sabe de tudo. Criou os céus e a terra. O que o Senhor quer comigo? Começa a perguntar. O que o Senhor quer comigo?
O problema não é só a promessa, que Deus ele promete. O problema é que nós respondemos às promessas do Senhor só com palavras também. Começa a responder com atitude. Começa a responder: eu vou. Eu vou. Eu vou. Glória a Deus. Eu vou, Senhor. Meu irmão, imagina. Imagine. Você, tua família, num campo de guerra, pregando o Evangelho. Sem esse conforto aqui. Imagine, irmão. Seus filhos, a bala comendo e seu filho correndo. Imagina o governo do país chegar lá e falar assim: ó, nós viemos prender você porque você prega o Evangelho do Senhor. Deus vai pegar você. Irmão, Jesus vai pegar você. Irmão, você não briga com Deus. Irmão, Jesus vai pegar. Mano, Deus vai pegar vocês aqui dentro. Jesus vai pegar vocês. Irmão, eu creio, irmão, que vai chegar uma hora nesse lugar aqui que Jesus vai começar a pegar, irmão. Jesus vai começar a pegar. Mas de verdade, mesmo no íntimo, assim, ó. No íntimo, Ele vai se mostrar para você. Se apresentar. Porque uma coisa é ouvir falar de Jesus, que a gente vive falando. Uma coisa é Ele se apresentar para nós. E eu creio, irmão, que Jesus vai pegar você de jeito. Se você crê, deixa de lado finanças, problemas emocionais, problemas com comida, com bebida, com roupa. Esquece. Não ore mais por isso. Oh Senhor, me ajuda, Pai. O meu coração está tão gelado, está tão frio. Eu preciso de um amor. Esquece isso, irmão. Ah, Senhor, e essa conta? E agora, Senhor? Ah, a minha dispensa. O que eu vou comer hoje? O que eu vou beber? Senhor, o que eu vou vestir? Irmão, esquece esse tipo de oração diante de Deus. E começa a falar: Deus! Faz um carinho nele indefível. Então, querido, pega aí para você. Que lindo, né? Esse casal oraram comigo, orando o tempo todo. Meu Deus, que bênção, servindo a casa do Senhor. Pega isso, irmão, para você. Esquece sua vida. Esquece seus problemas. Talvez esquecer seja algo meio complicado, mas para de pedir em teu favor. Para de pedir para si. E começa a falar em prol do reino. Glória a Deus. Senhor, toca-nos ali na palavra de vida, Senhor. Toca-nos ali naquele lugar. Levanta trabalhadores ali, Senhor. Senhor, levanta ali, Senhor, no São José, lá na Sheba. Levanta ali, Senhor, em nome, converte, Senhor. Toca ali, Senhor, do maior ao menor. Senhor, toca. Eu creio que se você fizer isso no fundo do teu coração, buscar o Senhor com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, de todo o seu espírito, de toda a tua alma, Deus ele vai se mostrar para você. Aleluia. Glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita